O sonho de Deus. Desde o começo, Deus tinha um sonho. Seu sonho era restaurar o homem à plena comunhão com Ele, o seu Criador. Jesus foi a resposta a esse sonho. Todos os homens piedosos que ao longo dos séculos escreveram a Bíblia registraram vislumbres deste sonho, incluindo-os em seus escritos. Por isso, em toda a Bíblia, desde a criação até o nascimento de Jesus, podemos ver os autores bíblicos se referindo a este sonho messiânico. Jesus, então, é o tema central da Bíblia. Abraão viu seu reflexo em Melquisedeque, rei de Salém, ou rei da paz. Jacó o chamou de Siló, o enviado. Para Moisés ele foi o cordeiro da Páscoa, aquele que seria levantado. Para Josué, ele foi o capitão da nossa salvação. Ruth o viu como o parente resgatador. Samuel o retratou como nosso rei. Davi o chamou de leão de Judá e bom pastor. Para Salomão ele é o amado. Esdras e Neemias o viram como o restaurador. Para Esther, ele é o nosso advogado. Jó disse que ele era o seu redentor. Isaías o descreveu como servo sofredor. Jeremias o viu como o grande oleiro. Ezequiel o chamou de filho do homem. Daniel o chamou de príncipe e pedra. Oséias o comparou a um marido restaurando sua esposa caída. Para Joel, ele era o restaurador. Amós o viu como o lavrador celestial. Para Obadias, ele era o Salvador. Jonas o retratou como a ressurreição e a vida. Miqueias o chamou de testemunha. Para Naum ele era fortaleza no dia da angústia. Abacuque o chamou de Deus de minha salvação. Para Sofonias ele era o Senhor zeloso. Ageu disse que ele era o desejado das nações. Zacarias o denominou renovo de justiça. Malaquias o chamou de sol da justiça. João Batista, por fim, proclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. À medida que você lê o Velho Testamento, paira no horizonte da história uma pessoa através da qual Deus irá estabelecer o seu reino sobre a terra: Jesus Cristo. Miqueias anunciou que ele nasceria em Belém. Isaías disse que ele nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel. Davi e Isaías predisseram a sua morte. E Jó e Davi profetizaram a sua ressurreição. Outros anunciaram que ele seria precedido por um profeta
de estranhos hábitos, como Elias. Predisseram que ele faria milagres, falaria em parábolas, seria rejeitado pelos líderes, seria um pastor ferido, um varão de dores, que entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Seria traído por um amigo por 30 moedas de prata e seria levado como uma ovelha para o matadouro. Profetizaram que ele seria morto em companhia de criminosos, que suas mãos e seus pés seriam perfurados, mas nenhum de seus ossos seria quebrado, que sobre as suas vestes se lançariam sortes, que ficaria no túmulo de um rico por 3 dias, ressuscitaria dos mortos e subiria aos céus à destra de Deus. Davi, Isaías, Jeremias e Daniel anunciaram, com séculos de antecedência, que o Messias oferecia ao seu povo uma nova aliança. Predisseram que ele enviaria o Espírito Santo, que o seu reino incluiria os gentios e que seria universal e eterno. Tudo isso foi escrito centenas de anos antes do nascimento de Cristo. E quando ele nasceu, os anjos apareceram aos pastores nas colinas de Belém, anunciando suas novas de grande alegria. E não é à toa que os anjos cantaram boas novas de grande alegria. O milagre dos séculos, aquele de quem toda a Bíblia fala, nascera em Belém. Lembre-se, a palavra de Deus é o alicerce de todo o nosso conhecimento de Deus e do seu plano para a humanidade. Ela nos conta sobre a origem do pecado e como a maldição decorrente dele separou o homem de Deus. A Bíblia contém a lei dada por Deus a Moisés no Monte de Sinai. Mas nos mostra também quão impossível foi a lei trazer ao homem a salvação de que necessitava. Assim descobrimos nas páginas da Bíblia que o propósito central de Deus era preparar o caminho para a vinda do Redentor do mundo, Jesus Cristo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ao Senhor, o meu Deus, eu o chamo de Pai. O Pai é aquele que gera, ama, protege, se entrega e aniquilará o inimigo pela vida dos seus filhos.